Meus queridos, um bom sábado para todos nós. Que grande alegria, que grande satisfação estarmos juntos para mais uma recapitulação da lição, na certeza de que Deus ele tem hoje uma mensagem especial para você, para mim, para todos nós, para que assim nós possamos compreender qual a vontade dele na nossa vida. Estamos chegando à reta final do estudo da lição do livro de Êxodo. Parece que foi ontem que nós iniciamos. E aqui nós temos um desfecho impressionante, uma experiência que um homem que trilhou a sua vida ao lado de Deus, desde a sua infância, Deus tinha um plano na vida dele. E a lição de número 12, ela tem como título, Peço que me mostres a tua glória. Veja que coisa impressionante aquilo que Moisés ele pede a Deus. E esse texto da Bíblia, que é o texto áudio da Bíblia, o texto que introduz a Bíblia, que está lá no livro de Êxodo, no capítulo 34, versículos 6 e 7, assim nos diz o Senhor. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou, Senhor, Senhor, Deus compassivo e bondoso, lento para a ira e abundante em amor e fidelidade, que mantém o seu amor imutável por milhares, que perdoa a iniquidade, a rebelião e o pecado, e não considera inocente o culpado, que pune a iniquidade dos pais dos filhos e netos, até a terceira e quarta geração. Aqui, no capítulo 34, versículos 6 e 7, não há dúvidas, Deus e Moisés tornaram-se amigos íntimos em um processo que nós chamamos de comunhão. Isso não aconteceu da noite para o dia, foi um processo lento. Tudo começou desde a infância, como eu disse anteriormente, de Moisés, quando sua mãe lhes contou o maravilhoso Deus, o maravilhoso poder de Deus, a maravilhosa proteção de Deus, a história de como Deus tinha conduzido o seu povo. Certamente ela narrou muitas histórias incríveis, impressionantes do passado do povo de Deus. Sua amizade foi fortalecida nos vários encontros que Moisés ele teve com Deus ali no Sinai. Ao que me parece são em torno de 6 ou 7 encontros que Moisés teve com Deus no Sinai. Era um lugar de comunhão com Deus para Moisés. E esse processo, ele continuou a crescer dia a dia, né, até que Deus chamou Moisés para que Moisés ele descansasse. Moisés não poderia mais continuar a obra de levar o povo até Canaã. Chegou bem próximo, mas porque Deus tinha planos maiores e melhores para Moisés. E no capítulo 33 e no capítulo 34 de Êxodo, registram-se um momento especial nesse relacionamento intenso, o pedido de Moisés para ver a glória de Deus. Olha que coisa impressionante, né? Esses dois capítulos, eles são ímpar, não é? Porque ele mostra exatamente o processo da construção dessa intimidade, dessa comunhão, dessa amizade entre Deus e Moisés. E, meus queridos, a lição ela está desenvolvida em 2 tópicos principais. Primeiro, Deus e Moisés, e o segundo, a glória de Deus. No tópico Deus e Moisés, nós temos 2 pontos. O encontro com Deus, de Moisés com Deus, reconhecendo melhor a Deus, onde Moisés aprofunda essa intimidade com Deus, e depois, né, a glória de Deus, que tem três pontos nesse tópico. O desejo de conhecer a glória de Deus, Moisés queria mais, apesar de ter muita comunhão com Deus, ele queria mais ainda. A visão da glória de Deus, o resultado, o terceiro ponto, o resultado de ver a glória de Deus. Então, vamos para o primeiro tópico, que é Deus e Moisés. Meus queridos, em Êxodo, no capítulo, o primeiro ponto é o encontro com Deus. No capítulo 33 do livro de Êxodo, no versículo 9, assim nos diz a palavra de Deus. Quando Moisés entrava no tabernáculo, a coluna de nuvem descia e ficava à porta do tabernáculo. E o Senhor falava com Moisés. Veja que coisa impressionante, que intimidade, que responsabilidade, que privilégio, acima de tudo. Moisés se encontrava com Deus no tabernáculo, onde falava com ele face a face. E é importante esclarecer, né, que esse face a face, o que significa? Não implicava que eles se viam fisicamente, mas que tinham um diálogo
fluido, embora Moisés nunca tenha visto o rosto de Deus, mas esse face a face representava intimidade, representava comunhão, representava o sentir a presença de Deus. E a relação entre Deus e Moisés, ela se intensificou gradualmente na medida que o tempo passava. Deus inspirou Moisés a escrever o livro de Jó e o livro de Gênesis. Deus chamou Moisés da sarça ardente. Deus chamou Moisés e Moisés observou o quanto Deus derrotava os deuses inimigos. Deus, ele testemunhou, ele fez com que Moisés testemunhasse a abertura do Mar Vermelho para libertar o povo de Israel. Moisés observou como Deus levou Israel ao Sinai. Deus mostrou como Moisés, né, deveria passar 40 dias inteiros, né, junto a ele no monte das Oliveiras. Olha que coisa impressionante, né? Eles estavam no monte, foi intensificando momento a momento da história de Moisés, essa intimidade, essa relação íntima com Deus. E, por fim, o relacionamento dele começou a crescer do dia a dia, até o dia em que Deus ele chamou Moisés, que foi, sem sombra de dúvida, um momento ímpar. Aparentemente, Moisés estava perdendo de entrar em Canaã, mas Deus estava lhe concedendo algo maior, porque ele não entrou na Canaã aqui da terra, mas ele entraria na Canaã lá do céu. E, meus queridos, Moisés tornou-se um servo fiel a Deus, um farol inextinguível na escuridão de um profeta exemplar, de um homem exemplar, que foi considerado o homem mais manso da terra. Defeitos, todo mundo tem. Se ele teve defeitos, eu e você também, nós temos defeitos. E é preciso que nós entendamos que Deus está conduzindo e aperfeiçoando a nossa vida. É por isso que o grau de intimidade de Moisés ia crescendo dia a dia, momento a momento. A cada experiência, esse grau de intimidade, de comunhão, ele se consolidava mais e mais. O segundo ponto desse tópico concernente a Deus e Moisés é exatamente aquele que nos traz conhecer melhor a Deus. Né? A Bíblia diz assim, a vida eterna é essa, que te conheçam a ti como o único Deus, a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, a Bíblia é um livro que nos ensina a termos comunhão com Deus. No capítulo 33 do livro de Êxodo, no versículo 13, assim nos diz as Sagradas Escrituras. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me mostres agora o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e olhe para essas pessoas sendo o seu povo. Quando Deus disse a Moisés que não acompanharia o povo a Canaã, seguiu-se uma conversa interessante. E, às vezes, aqui só entende os propósitos de Deus quem tem comunhão com Deus. E Moisés, ele teve uma comunhão tão grande com Deus que entendeu o propósito de Deus para a vida dele. Deus coloca a seguinte situação: você é meu amigo e conta com o meu favor. Então, não importa o que você venha perder nesse mundo, o que importa é que você tem a presença de Deus. Você pode contar a Deus como seu amigo. Moisés, se realmente, Senhor, for, mostre-me o caminho para que eu possa conhecê-lo. Ou seja, Moisés estava disponível a conhecer o caminho de Deus. Moisés, Deus estava garantindo para Moisés: eu mesmo irei com você e lhe darei descanso. Coisa maravilhosa. Moisés, ou você vai com todos nós, ou é melhor não nos fazer sair daqui. Então, Moisés queria a presença de Deus. Moisés, se você não vier conosco, como vamos saber que temos o seu favor? Ou seja, Moisés, ele sabia a vontade de Deus, e Moisés, ele queria a presença de Deus. Moisés, ele queria que Deus conduzisse a ele, que conduzisse o seu povo. Deus traz para Moisés o seguinte: ok, eu farei o que você pedir, pois como você tem o meu favor, eu considero meu amigo. Olha que coisa maravilhosa. Deus estava disposto a atender o pedido de Moisés em favor do seu povo. E o que é que nós podemos concluir disso aqui? Moisés passou 40 dias com Deus e recebeu de Deus a tábua dos 10 mandamentos, escrito pelo dedo de Deus. Que privilégio, né? Escrito pelo dedo de Deus. Isso é muito forte, amigos.
Agora ele estava novamente diante dele, intercedendo pelo povo. Ele parecia conhecer a Deus muito bem, pois falava com ele, com grande familiaridade. A amizade, a intimidade, a comunhão era intensa e se aumentava a cada dia. E assim, poderíamos fazer a seguinte pergunta: em que sentido, então, ele precisava conhecê-lo? O que é que ele precisava mais conhecer de Deus? Em que sentido você precisa conhecê-lo também? Ou seja, para Moisés, quanto mais conhecer de Deus, seria melhor. Quanto mais comunhão com Deus, melhor. Quanto mais próximo de Deus, mais alegria. Quanto mais perto de Deus, mais conhecia a vontade de Deus. Quanto mais perto de Deus ele sabia, mais ele estava apegado a Deus. E quanto mais perto, ele não desejava pecar. E assim, agora a gente pode ir para o segundo tópico, a glória de Deus. Aí agora foi o momento vamos dizer, do ápice, né, do ápice desse relacionamento de Deus e Moisés. O que poderíamos dizer? Da culminância, o desejo de conhecer a glória de Deus. Em Êxodo, no capítulo 33, versículo 18, diz o seguinte, vem comigo na leitura. Então ele disse, por favor, mostre-me a tua glória. Moisés pediu a Deus, mostre-me a tua glória. Deus respondeu, no versículo 19 do capítulo 33, eu te mostrarei o meu bem. Deus mostrou-lhes o seu caráter, porque para que Moisés entendesse que o caráter de Deus era de cuidar, era de amor, era de honra, era de ética, era de uma aliança que haveria de ser cumprida. A glória de Deus é seu bem, isto é, a glória de Deus é o seu caráter. Se você quer saber mais, muito mais, Deus ele tem para oferecer para nós. Ellen White acrescenta que a glória de Deus é dar poder aos seus filhos, abraçar pecadores arrependidos e fornecer tudo o que é preciso para que haja transformação verdadeira na vida de uma pessoa. Assim, a nossa glória é refletir o caráter de Deus em nossas vidas. Se você analisar direitinho, nós analisarmos direitinho, quando Moisés esteve com Deus no monte, ele recebeu a glória de Deus. Quando ele desceu o monte para estar com o povo, ele refletia a glória de Deus. Porque quem está com Deus passa a ficar parecido com Deus. Quem está com Deus, entendeu? Passa a refletir a glória maravilhosa dele. Quando olhamos para a cruz, nós temos a maior revelação da glória de Deus, da sua bondade e do seu caráter em favor da humanidade. E, meus queridos, a visão da glória de Deus é o próximo ponto. Em Êxodo, capítulo 34, no versículo 6, diz-nos assim a palavra de Deus. Passando diante dele, ele proclamou, Senhor, Senhor, Deus, clemente, misericordioso, tardio em graça, e grande em amor e fidelidade. Olha o reconhecimento, o lugar que Moisés reconhece a Deus, a posição. Só reconhece isso quem tem intimidade com Deus. Quem não tem, vive uma vida triste, vive uma vida miserável, vive uma vida de desgosto, vive uma vida de revolta, vive uma vida de adversidade. Mas quem tem Deus, tem tudo. Quem não tem, não tem nada. Você passa a conhecer os planos e os propósitos de Deus, que são maiores e melhores para a vida de cada um de nós. Deus mostrou a Moisés sua glória na 7ª vez que, como eu falei anteriormente, que Moisés esteve no Sinai. Em que ocasião, em que propósito Moisés apareceu diante de Deus? Primeiro, para receber os termos e condições da aliança que está ali no capítulo 19, no versículo 3 ao 7, do 8 ao 14, dar a resposta do povo e perceber as instruções sobre a teofania do Sinai. Terceiro, para receber novas instruções do capítulo 19, versículo 20 até o 25, do capítulo 20, versículo 21, e do 24, versículo 3, para receber leis complementares, ou seja, além de receber a lei de Deus, ele recebeu leis complementares, que essas leis elas não iam de encontro à lei dos 10 mandamentos, que foi entregue a Moisés, escrita pelo dedo de Deus em tábuas de pedra, que está registrada ali em Êxodo 20, no versículo 20 até o versículo 1 até o versículo 20. E quinto, receber os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus e o modelo do santuário. Olha que coisa maravilhosa. Deus, ele mostra tudo. Deus mostra a sua vontade.
e no capítulo 32, versículo 30, para interceder pelo pecado do bezerro de ouro. Então, Moisés, ele, ao refletir a glória de Deus, ele ganhou amor e afeição pelo seu povo. Ele estava disposto a estar no lugar do povo, né? Ele preferia perder o lugar dele do que o povo perder, Deus recusar o seu povo. Mas Deus, ele sabia muito bem, e Deus estabelecia e queria que Moisés entendesse que a glória dele era maior, a glória dele era mais extraordinária, que não era Moisés quem estaria para fazer isso. Esse substituto seria outro, esse substituto haveria de vir, esse substituto haveria de ser Jesus Cristo, que haveria de vir. E no capítulo 34, versículo de 1 a 5, para que Deus lhes mostrasse a sua glória e receber novas tábuas com os 10 mandamentos. Porque na primeira experiência as tábuas foram quebradas, e na segunda experiência foi dado novas tábuas escritas pelo dedo de Deus. Que privilégio você pegar uma coisa que é escrita pelo dedo de Deus. Que comunhão, né? Que momento ímpar na vida de um ser humano. Assim, meus queridos, nós poderíamos dizer, a visão da glória de Deus acabou sendo uma autoproclamação do caráter divino manifestado ao seu povo, manifestado na vida do seu servo, Moisés. Com esse vislumbre do amor de Deus, Moisés adorou. E, finalmente, Deus reiterou sua aliança com Israel e perdoou o episódio do bezerro que... aquele episódio do bezerro que estava ali retratado. E o que é que nós poderíamos dizer? O ponto que a gente poderia dizer, o ponto final da lição, o resultado de ver a glória de Deus. No capítulo 34, no versículo 29, diz-nos assim a palavra de Deus. E aconteceu que Moisés desceu do Monte Sinai, veja bem, com as segundas tábuas, não é? Só fazendo parênteses aqui, com as 2 tábuas de testemunho da mão. Quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois de ter falado com Deus. Ora, ele foi para o monte e viu resplandecer a glória de Deus. Ele foi falar com o povo, agora era o rosto de Moisés que refletia a glória de Deus. Então, nós refletimos o caráter de Deus na nossa vida. Veja que responsabilidade, que compromisso, que privilégio. Moisés já havia falado com Deus muitas vezes, e como Moisés falara com Deus, face a face. Não era que ele estava ali vendo a Deus face a face, literalmente, mas isso significa comunhão. E até então o seu rosto não havia brilhado. O que mudou desta vez? Observe que, além disso, que a mudança foi sustentada ao longo do prazo. Ou seja, na medida que nós vamos tendo comunhão com Deus, nós vamos refletindo o caráter dele, vamos refletindo a glória dele. É importante destacar que Moisés agora conhecia Deus muito melhor, tinha muito mais intimidade, muito mais comunhão. E a amizade deles havia atingido maturidade. Ele contemplou a glória de Deus e foi transformado por essa glória. Ecoando esse episódio, Paulo nos convida a imitar Moisés e a contemplar a glória de Deus para ser transformado como ele foi. Moisés é um modelo que tem demonstrado que Deus pode fazer por nós, quando permitimos que ele transforme o nosso caráter e que ele molde a nossa imagem para que nós possamos parecer mais com Deus, para que nós possamos refletir a imagem de Deus, para que nós possamos demonstrar quem realmente determina a nossa vida, para que realmente nós possamos mostrar para as pessoas que nós temos um Deus na nossa vida e refletimos o caráter dele. E, meus queridos, tem uma frase de Ellen White na meditação Lugares Celestiais, de 22 de agosto, ela diz o seguinte: você acha que Deus reprovou a presunção de Moisés? Claro que não. Deus não fez esse pedido por vã curiosidade. Ele tinha um objetivo em mente. Compreendia que, por sua própria força, não poderia Moisés realizar a obra de Deus de modo aceitável. Ele sabia que, se pudesse obter uma visão clara da glória de Deus, seria capaz de avançar em sua importante missão, não por sua própria força, mas pela força do Senhor Deus, pela força do Senhor Deus Todo-Poderoso. E assim, toda a alma está estendida para Deus. Ansiava em saber mais sobre Deus, para que pudesse sentir Moisés a presença divina de perto em cada emergência ou perplexidade. Seu único objetivo
era o desejo de honrar melhor o seu Criador. E é exatamente isso aí que Moisés ele foi grande, que Moisés ele foi um instrumento nas mãos de Deus, que Moisés ele foi guiado por Deus, que Moisés ele refletiu o caráter de Deus para o seu povo e demonstrou a comunhão que ele tinha com Deus. Meus queridos, que privilégio maravilhoso Moisés ele teve, esse mesmo privilégio eu e você podemos ter, quando verdadeiramente nós nos colocamos à disposição de servir ao Senhor, de conhecer a vontade dele, de colocar a vontade dele em prática. Que Deus, ele ao nos chamar, que nós possamos aceitar o chamado dele e que possamos desejar ser instrumento nas mãos dele. Deus nos abençoe. Convido você a, neste momento, fazermos uma oração. Amado Deus, querido Pai, eu te agradeço, Senhor, por mais uma ocasião maravilhosa de estarmos juntos com esse povo maravilhoso que nos acompanha para compreendermos o estudo dessa lição tão maravilhosa do livro de Êxodo. Te pedimos que tu abençoe cada pessoa que neste momento nos escuta, que a tua palavra possa ajudá-los a edificar a sua vida e que o exemplo de Moisés ajude a cada um de nós, a mim e a todos os nossos ouvintes, Senhor, a refletirmos melhor o teu caráter. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, muito obrigado por nos acompanhar. Deus abençoe a cada um de vocês. Não se esqueça de compartilhar o canal, de dar um like aí no canal. E se você não se inscreveu, se inscreva e faça com que esse canal seja uma bênção para a sua vida. E até o próximo sábado, se Deus assim o permitir.